Boa noite, senhoras e senhores. Meu nome é Anderson Machado e está começando mais um Westcast aqui na Rádio Luzes. Para você que está chegando agora e ainda não conhece o Westcast é um podcast que visa bater um papo com as principais personalidades de Santa Bárbara e região. E hoje, claro, não é diferente porque o meu convidado ele é advogado criminal. Estou falando do meu amigo William Oliveira, William com M, hein? Muito obrigado, William. Depois de alguns desencontros, né? A gente marcou acho que umas 2 ou 3 vezes, né? Por motivos diferentes. Não deu, mas agora, enfim, deu certo, né? Muito obrigado mais uma vez por Eu que atender nosso convite. agradeço pelo convite. Para mim é uma grande satisfação estar participando desse podcast, principalmente por ser voltado para Santa Bárbara do Oeste, para as personalidades aqui da cidade, cidade que eu amo, cidade onde eu moro. Estou muito feliz em estar aqui e agradeço, como eu disse, pela gentileza desse convite. É, Queria agradecer, claro, ao nosso público que está nos assistindo também, a Rádio Luzes, né? Alguns dos nossos patrocinadores, a FZ Tools. E pedir para você que tá chegando agora, siga lá o Instagram, no Westcast também, né? Também no YouTube da Rádio Luzes e também do Westcast no YouTube. William, chamei aqui você para bater um papo, porque tem algumas curiosidades e já adianto que eu tô mesmo aqui como leigo, como curioso, sabe? Eu não entendo nada e chamei você aqui para dar é, explicar, né? Algumas curiosidades, algumas dúvidas pra gente. Eu acho que no geral as pessoas têm curiosidades, mas dúvidas também, né? O primeiro que eu queria dizer é que eu já recebemos um advogado aqui no Edcast. Não sei se você conhece o doutor, esqueci o nome dele agora, o advogado da União, O o Regis Regis, Godoy. Regis, Você conheço, conhece ele? conheço. O Regis, ele foi contemporâneo meu na época da faculdade. Eu estava, na verdade, um ano na frente dele. A gente se conheceu lá na faculdade, a gente se encontra eventualmente por Ah, aí. é. É uma excelente pessoa, um excelente Sim, profissional. sim. No caso, foi bem nichado o assunto, né? A gente não deu tempo de falar sobre os outros casos da vida dele e tal. Foi só sobre o União Barbarense, que tem muito assunto. Quem quiser, inclusive, vai lá dar uma olhadinha no canal. Procura lá a entrevista com o Dr. Regis. E por falar nisso, você é advogado criminal, né? Mas Isso. você tá a par por exemplo, do caso do União? Acompanho aquilo que eu vejo nos jornais, aquilo que eu vejo na internet. Fiquei sabendo do leilão, fiquei sabendo de todo esse problema, da intenção de repente conseguir fazer o tombamento para achar uma alternativa. E o que você acha? Você acha que juridicamente é possível? Olha Ou só, o júri pode entender como manobra mesmo em cima? Ó, não, esse não é um caso que vai para jurados, esse é um caso que vai o ser juiz, no caso, né? decidido tecnicamente. Talvez devessem ter tentado algo nesse sentido antes, Antes. ao invés de esperar tanto tempo e tentar reverter algo que foi consolidado através de um leilão. Mas acredito que se estão tentando algo nesse sentido, é porque pode haver alguma possibilidade de fazer com que o estádio não seja demolido e continue servindo ao time do União Barbarense. Mas o Regis é uma pessoa muito mais qualificada do que eu para poder explicar tudo isso. Eu confesso que desde que eu me formei, eu tenho atuado exclusivamente na área criminal e tenho estudado quase que exclusivamente direito penal, direito processual penal, direito constitucional. Então, uma das coisas que eu sempre falei para os meus alunos e falo para todo mundo é que a gente não deve opinar sobre aquilo que a gente não entende. Eu posso falar daquilo que eu acho, daquilo que eu penso, mas se alguém me perguntasse algo indefinitivo, eu diria, olha, não sei dizer, é melhor perguntar para um especialista. Esse caso, por exemplo, do União é área civil. Área civil e de direito administrativo. Sim. E, salvo engano, não tenho certeza também, eu acho que tem questões trabalhistas Ah, sim, trabalhista, relacionadas sim, também. também. Então, é uma discussão bem complexa, não é algo simples de se resolver, nem acho que é algo que vai se resolver tão rápido. Mas se
eu pudesse dar minha opinião como morador de Santa Bárbara do Oeste, é óbvio que eu não gostaria que o estádio fosse demolido. Eu Uhum. acho que ele tem sim o seu valor histórico pro time e para a própria cidade, Cidade. para a história que tem União Barbarense na cidade, na região, em todo o estado de São Paulo. Para quem acompanhou desde pequeno, como foi o meu caso, aquelas campanhas desde a Série A3, Série A2, depois 98. Série A1, eu pude acompanhar tudo aquilo de perto. Foram as minhas primeiras experiências no estádio de futebol com meu pai, então eu tenho uma lembrança muito vívida, muito feliz desse período. Eu não gostaria que essa demolição acontecesse. Eu gostaria que a gente conseguisse, de alguma forma, preservar esse estádio. Só penso que talvez tenham se preocupado com isso muito tarde. Era algo que devia ter sido cuidado, tratado com um pouco mais de carinho há mais tempo. Sim. Então, outras áreas, por exemplo, direito do consumidor, as pessoas podem passar um pouco você para trás. Ou nisso você também não Passar o entende. advogado para trás é um pouco difícil, principalmente o advogado criminal. Embora eu não Embora você não. entenda do É, direito do consumidor, sim. nós temos crimes contra as relações de Ah, consumo. que daí você Aí essa entra. parte eu entendo. Ah, sim. Então eu não Então ninguém vai te passar entendo. para trás. Ah, é difícil. Não vou dizer que não, porque acontece. Mas é mais difícil. Sim, sim. E falar um pouco sobre a história da advocacia. De onde que veio a ideia? De onde surgiu? O palpite meu veio que da Grécia Antiga? Do que? Então, O direito de advogar. essa é uma questão bem complexa, porque Tô a gente perguntando não isso porque você é tem professor também, isso, né? a gente não tem tantos documentos assim e nenhum estudo tão profundo assim no Brasil a respeito dessas questões históricas. Porque, veja, no direito, muita gente se arrisca em pesquisar e escrever sobre história, mas o que eles fazem, na verdade, é recorrer a livros de história que foram escritos antes. Uma espécie de uma historiografia. Sem analisar documentos, sem analisar como um historiador faria. Nós temos registros muito antigos desse período que você menciona, por exemplo, da Grécia, do direito romano, da existência de advogados, de pessoas especializadas em fazer essas defesas diante do juiz, porque o que é o advogado, basicamente? Só para responder assim, para fechar esse parêntese, para não dar uma resposta definitiva aqui, que é uma resposta que eu não tenho, Uhum. tá? Qual foi o primeiro advogado, a primeira pessoa que Qual a atuou como ideia de onde advogado, surgiu, qual é o né? documento, enfim. O mais Mas, onde eu queria chegar é achar a primeira pessoa que fez uma cagada a fim de precisar de de alguém precisar de um de uma advogado, defesa, é não, isso. veja, o ser humano, se a gente pensar do ponto de vista histórico, ele sempre flertou com essa ideia de violar regras, de fazer aquilo que não pode. Houve períodos em que isso era visto como um tabu, a depender da violação da regra, enfim. Então, eles tinham punições para isso. Foi a forma que eles encontraram de lidar com essa situação. Teve períodos em que eles baniam a pessoa, teve períodos em que eles recorriam à execração pública, à pena de morte. Não foi sempre igual é hoje. Ah, vamos pegar e vamos colocar numa prisão, enfim. E aí a pessoa, ela, em algumas ocasiões ao longo da história, não tinha nem chance de se defender. Houve períodos em que a pessoa nem tinha como se defender. Houve momentos em que uma mesma pessoa acusava, defendia e julgava. A Imagino gente, que também teve um certo período da história que teve um poder de classe também, né? Tipo, você vai se defender de alguém que tá te acusando e essa pessoa é uma classe acima ou muito superior. se Deve ter você isso também, não é? E, se tipo, você analisar
acho que são os exemplos mais clássicos, os períodos da Inquisição, por Ah, exemplo, a reunião de todas as funções em uma única pessoa, a figura do inquisidor, aquele que acha que sabe tudo e que não erra. Se ele é um juiz que não erra e ele consegue obter a verdade, descobrir a verdade, por que que ele precisa de um acusador? Por que que ele precisa de um defensor? Ele mesmo faz tudo e define se aquela pessoa vai ser punida ou não, e normalmente ela era, e qual vai ser a punição. Então, na história, a gente vai sempre oscilando entre esses momentos de maior rigor nas punições e no processo criminal, como ele vai funcionar e na aplicação das penas, e momentos de maior liberdade ou de prestígio da liberdade, da instituição de regras de limitação de poder, enfim. E aí a gente vai percebendo que, vamos exemplificar, se eu tenho um juiz preparado e qualificado, se eu tenho um acusador separado do juiz, também qualificado, preparado, como é que eu vou deixar aquela pessoa se defender sozinha, uma pessoa que é leiga? Ela vai lá simplesmente para falar, não fui eu, ou fui eu, mas não foi bem assim. Então se entendeu que era direito dessa pessoa ter alguém tão bem preparado quanto para fazer isso por ela, para ser a voz dessa pessoa em juízo. É daí que vem a figura do advogado. É daí que vem a importância do advogado. O advogado, ele vai a juízo falar pela pessoa, para ser a voz daquela pessoa. Então, o advogado, ele não vai defender exatamente a pessoa, ele vai defender os direitos daquela pessoa diante da acusação do Estado, mas não deixa até hoje de ser a voz daquela pessoa. É ele que vai saber falar tecnicamente, saber contrariar o que diz o acusador, saber explicar a linha da defesa, os argumentos da defesa, a visão jurídica da defesa, para que o juiz possa decidir. então, como você acabou de dizer agora, muitas vezes a função do advogado não é nem, claro que também, mas não só livrar o acusado, mas como diminuir a pena ou preservar os direitos do indivíduo. Não só isso, eu acho que a principal função do advogado é efetivamente a de ser a voz daquela pessoa em juízo, responder por ela. Esse é o primeiro papel do advogado e talvez o mais importante. E aí ele vai fazer uma defesa de acordo com aquilo que ele pode Fazer. alcançar. Mas Eu sempre falo que o advogado tem que ter uma sensibilidade para saber qual é o resultado que dá para obter ali, que é plausível naquele caso. Então, tem casos em que o advogado vai brigar pela absolvição até o final? Sim. Tem casos que ele vai dizer: olha, a acusação está errada, o crime não é esse, é um crime que tem pena menor. Ou o crime é esse efetivamente, mas ele tem direito a uma atenuação da pena. Por exemplo, a confissão é uma atenuante da pena. Tem casos em que o advogado simplesmente orienta o cliente a confessar. Ele vê assim: olha, se você não confessar, você vai ser condenado e eu calculo que o juiz pode te dar um regime semiaberto, ou seja, você vai ser preso. Então, eu penso que é melhor confessar, porque aí vai ter uma atenuação dessa pena, e aí é possível conseguir um regime aberto, já não vai ser preso. Então, a estratégia do advogado não vai estar pautada necessariamente pela busca inflexível da absolvição. Eu posso buscar a absolvição, eu posso buscar o reconhecimento de um crime mais leve, eu posso buscar uma condenação com uma pena menor, eu posso atacar falhas no processo. É errada essa visão de que o advogado vai lá para defender a pessoa a qualquer custo. Pelo menos na advocacia pautada por alguns princípios éticos relacionados ao exercício da advocacia. O advogado ele não tem obrigação de aceitar nenhuma causa. Isso é um ponto importante de se destacar. Eu posso recusar qualquer causa que eu quiser,
Posso falar, ó, eu não pego esse tipo de causa. Não pego esse caso em específico. Mas a partir do momento em que ele aceita defender a pessoa, ele vai defender os direitos e os interesses daquela pessoa. Mas defender os direitos e os interesses da pessoa não significa buscar algo que é impossível, algo que não é plausível, uma absolvição que não tem a menor chance de acontecer. Seria burrice até você buscar uma absolvição num caso que você tem claro ali que não vai conseguir. Em muitos casos, ou no geral, o cliente ele pode ser sincero com o advogado, ele, olha, eu não decidi ainda se eu vou, é, como você diz agora, falar, declarar culpa, mas eu posso pro advogado falar, olha, eu fiz isso. E o Nós advogado temos, pode, o advogado como defensor, ou nós temos ele, uma ele tem que guardar garantia, esse tipo, sim, esse segredo? nós temos uma garantia resguardada por lei, inclusive, do sigilo da comunicação entre advogado e cliente. E o advogado tem o dever, tem a obrigação profissional e ética de guardar sigilo a respeito de tudo aquilo que é dito pelo cliente. Mas falando da vida real, Uhum. as pessoas se enganam quando elas pensam que todo investigado ou acusado conta a verdade para o advogado. É ingenuidade achar que todo mundo admite para o advogado que fez. É bom que façam isso, porque se mentirem para o advogado, vão dificultar a defesa, vão dificultar a própria defesa. Eu sempre peço para que me contem, porque eu preciso saber. Mas, como eu disse, é ingenuidade achar que todas as pessoas vão contar. E por quê? Pensa o seguinte, não estou falando necessariamente de um crime, mas qualquer pessoa que faz algo de errado começa a tentar achar justificativas para o que ela fez, até para que ela se sinta melhor diante daquilo. Então começa a culpabilizar terceiros, começa a achar justificativas, e muitas se convencem daquilo, de que não fizeram aquilo, de que não estavam errados, de que outra pessoa provocou, de que estão sendo perseguidos. E aí a pessoa começa a achar motivos para acreditar que não fez nada mesmo, que não praticou crime. E não vê razões para admitir, às vezes, nem para advogado. Você pega casos de crimes dos mais variados, em que a pessoa vai negar até o fim para o próprio advogado. Se o advogado tiver razões suficientes para acreditar que aquela pessoa está mentindo para ele, e se ele verificar que esse conflito vai prejudicar a defesa, ele tem um motivo para não pegar o caso. É um exemplo. Ou para sair do caso? Ou para sair do caso. Um dos motivos para o advogado deixar um caso é a quebra de confiança nessa relação entre o advogado E e o isso cliente. é muito ruim pro cliente, né? É ruim O para o juiz está cliente. analisando isso. Ele leva em conta ou não? Ele não vai saber, na grande maioria dos casos. Porque o advogado ele vai fazer a renúncia, vai sair do caso e vai colocar que foi por motivo de foro íntimo. Então o juiz não vai saber qual foi o motivo. Mas em casos de repercussão nacional, sim. Não é Não, algo que também não. pesa. Não é algo que pesa. E as mudanças na estratégia defensiva são normais. Às vezes há uma troca na defesa que parte do advogado, às vezes parte da família, às vezes parte da própria pessoa. Então é normal, não é porque o advogado resolveu sair do caso que aquela pessoa é culpada, que ele desistiu do caso. Não é por isso. Mas pode haver sim um conflito e esse conflito é prejudicial à defesa. Então imagina que você segue uma determinada linha acreditando no cliente e depois você percebe que o cliente mentiu e que isso vai prejudicar a defesa. Vai prejudicar todo o seu trabalho. Nesse caso, a lei autoriza o advogado a renunciar e sair do processo. Então, o advogado pode sim fazer isso e é comum, é bem comum. Erram, portanto, as pessoas quando acham
que todo cliente fala desde o começo a verdade para o advogado, que chega lá e conta tudo, daí o advogado que muda a história, o advogado que constrói a versão. Não, tem muita gente que não conta a verdade para o advogado. Assim como tem pessoas que vão lá e contam. Dizem, como um ouvinte, o advogado é o primeiro juiz da causa. E eu costumo ser bem enfático nos meus primeiros atendimentos para tentar saber o que realmente aconteceu. Para que me fale o que realmente aconteceu. E eu deixo claro que eu vou fazer a defesa mesmo assim. Se eu achar que é um caso que eu posso aceitar. Não é o fato da pessoa ir lá e admitir para mim que praticou um crime que vai fazer com que eu não pegue o cara. A pessoa que ela admite o crime, ela é sincera contigo. Você, de acordo com o que ela te disse, você, não sei como que funciona e tal, a partir disso, você sabendo da culpa dela, você vai tendo brechas na lei e tal, você vai ainda assim lutar pela absolvição? Não necessariamente uma absolvição, mas essa é uma pergunta interessante que é uma dúvida que as pessoas sempre têm. Aí entra um pouco do seu lado, sei lá, do seu lado pessoal, Não, olha, pensa o ou seguinte. você é extremamente. Vamos dar um exemplo prático. Eu tô falando você, Acho que é mas no melhor. geral, tá? Tá, mas vamos dar um exemplo prático. A pessoa Porque você, no chega, final, só você, por exemplo, ela te confessa, só você sabe que ela ó, cometeu esse crime. a pessoa chega no escritório do advogado, Como advogado, você tem o poder de livrar ela. ela confessa para o advogado. Não necessariamente o advogado vai seguir a linha de uma confissão judicial. Porque ele vai defender os interesses daquela pessoa. Se ele analisa o inquérito policial, analisa o processo, vê que não tem provas suficientes para uma condenação, ninguém é obrigado a produzir Uhum. provas contra si mesmo, a se prejudicar. Quem tem que provar algo é o Estado, é a acusação. Então, o advogado, obviamente, não vai falar para a pessoa, ó, vai lá e confessa. Ele vai dizer, ó, não tem prova nenhuma. Uma das causas de absolvição previstas na nossa legislação é a inexistência de provas ou a insuficiência de provas para uma condenação. E o advogado vai buscar isso tecnicamente. Ele vai defender os interesses daquela pessoa. O interesse principal daquela pessoa é o de preservar a sua liberdade. Porém, é possível que a pessoa diga: mas eu quero confessar. Aí o advogado vai decidir se ele permanece no caso ou não. Porque se ele pensar, eu não acho que é uma boa estratégia confessar, já que não tem prova nenhuma. Como você quer confessar, eu prefiro não pegar o caso. E você vai ser condenado, você vai se condenar praticamente na minha mão. Então tem um conflito. Diante de um conflito como esse, o advogado não pega o caso. Ele está autorizado a fazer isso. Então, a pergunta que não quer calar e que todo mundo tem a dúvida: a pessoa confessa, admite a prática de um crime para o advogado. Falando desse exemplo, o advogado é obrigado a seguir a linha de defesa de confissão? Não, não é. Porque ele defende os interesses daquela pessoa. Ele defende a liberdade daquela pessoa. Cara, deve ser uma coisa muito. Você deve saber de cada coisa nesse sentido, não é? Tipo, mais uma vez, eu falo você no Honestamente, geral, eu já mas advogo na tipo. área criminal há mais de 13 anos, quase 14 anos. Foram raras as situações em que eu me deparei com esse tipo de dilema. Sim. Na grande maioria dos casos, a acusação tem alguns elementos para levar adiante uma acusação. E nos casos em que você parte para uma linha de confissão ou que a pessoa quer confessar, normalmente a autoria já é indiscutível, percebe? Dificilmente vai se exigir
que uma pessoa contra a qual não tem nenhuma prova confesse. Uhum. Então, em regra, nos casos em que você vai para uma linha de confissão, já tem todo um conjunto probatório ali mostrando que foi aquela pessoa. Por que que a lei atenua a pena dela? Por uma opção de política criminal para estimular, de certa forma, esse comportamento de colaborar, de admitir que foi o autor, que realmente o crime aconteceu, enfim. Uma opção do nosso legislador. Mas eu não me recordo de casos em que eu me deparei com esse tipo de dilema, sabe? E mesmo nos casos em que confessam, eu faço a defesa com a maior tranquilidade, porque eu não vou buscar uma absolvição a qualquer custo. Quem conhece o meu trabalho, sabe da minha atuação, principalmente no tribunal do júri, é testemunha disso. Eu busco aquilo que eu acho que é plausível. Eu busco aquilo que eu sei que eu posso conseguir. Nem sempre vai dar certo, mas eu vou buscar aquilo que eu posso conseguir. Se eu achar que não dá para conseguir uma absolvição, que é inviável, que não tem plausibilidade jurídica nenhuma a tese de absolvição, eu vou explicar isso para o cliente e eu vou encaminhar toda a minha defesa nesse sentido. Olha, não estou buscando absolvição, eu estou buscando uma pena menor, estou buscando a pena correta. Tipo, sei lá, tem a câmera, tem filmando tudo. Não Você vai só, trabalhar com aquilo que não você só, tem, né? não precisa ser algo tão Tão flagrante, tão flagrante. evidente para ir para uma confissão, Uhum. tá? Pode ser caso sim que a pessoa foi presa em flagrante, não tem muito como discutir, mas Sei. tem outras situações também em que a confissão pode ser Mas já teve conveniente. caso do seu cliente confessar e, como você disse, não tinha provas e do Não me feito lembro, dela e você conseguir livrar essa pessoa? não me recordo de nenhum, Não. não me recordo de nenhum. Eu já tive casos em que a pessoa era acusada, não chegou nesse ponto da pessoa ser ouvida para ver se ela ia confessar ou não, e aí o processo foi anulado, e aí foi reconhecida a prescrição, deu alguma nulidade processual. Isso já aconteceu. Isso já aconteceu. Mas deu me deparar, como eu disse, com esse dilema, que para mim não é um dilema importante como as pessoas acham que é. Porque, As veja pessoas, só, as pessoas têm no geral, elas vê com um tipo de maus olhos, vem, e o elas advogado veem, criminalista passa por isso. passa. Ele é confundido com Ele a é figura do confundido. acusado, do Sim, sim. investigado, É, do cliente. eu entendo. Mas olha que interessante. E principalmente nos casos de repercussão pública, né? Sim, Por exemplo, o caso do, sei lá, do advogado, do goleiro Bruno. sim, Não sei se você conhece o advogado ou não, acompanhei esse na caso. época. E naquele caso, de fora e sem totalmente leigo, eu vejo que ele já sabia. Eu acho que ele já sabia se o Bruno tinha confessado ou não, porque eu achei ele muito atuante, assim. Eu achei ele muito. Sei, uma coisa é a gente ter a impressão. É, sim, como. É impressão, puro E é uma olhar de quem tá de impressão, fora. Mas naquele caso eu achei que ele sabia, ou o cliente já tinha confessado e é pra uma ele. impressão que ela é formada com base naquilo que é publicado, sem conhecer o processo, sem Mas ter só acesso. pra concluir, e foi um caso que foi o que a gente começou a falar. Que as pessoas começaram a ter raiva do É, advogado e tal, porque nesse tipo de caso caso de repercussão é muito tá na complicado. TV, então Caso de repercussão é muito complicado. eu imagino que aquele advogado, quando, sei lá, vai no shopping e as pessoas, né, já passou meio Eu que por isso? acredito que para a carreira dele foi muito Não, pra bom. carreira sim, com certeza. Não acho que Mas a pra opinião pública, mas não não. acho que tenha até hoje esse estigma, assim como outros advogados, assim, de caso de O advogado repercussão, pensa nisso? tá? Não, Não. não. Eu mesmo nunca tive nenhum tipo, nenhum problema, assim. Óbvio que numa atuação mais restrita, em casos regionais, alguns até de âmbito
nacional, mas nunca tive esse tipo de problema. Não é algo que vai acompanhar esse advogado. Em algum momento as pessoas vão esquecer, vão deixar de fazer essa confusão entre o cliente e o advogado. Mas é uma confusão que existe. É tipo você brigar com o ator na rua por ele fazer o papel do vilão, né? Sim, sabe? As pessoas são muito emocionais. Uhum. Então isso acontece. O que que você vai fazer? Esse exemplo seu é perfeito. A pessoa briga com o ator porque ele faz o papel que de vilão que ele não gosta na novela. As pessoas são assim, o que que a gente pode fazer? Acho que faz parte da profissão. Mas Mas eu acho que se mudaria se as pessoas entenderem que, independente de se ela é culpada ou não, ela entender que todo indivíduo tem o direito da defesa, eu acho que isso mudaria um pouco. Talvez eu acho que não. isso me Ela parece muito óbvio. é óbvio, mas eu É que acho eu que não sei como não, as pessoas não não entendem. entendem. Elas não entendem até o As momento em pessoas, que elas as precisam. pessoas já chegam. Você já ouviu, tipo, pessoas falarem, ah, você gosta de bandido e Já, tal. Já já. ouviu falar muito disso? Fazem sempre uma brincadeira com os advogados criminalistas. Deve ter muita piada de advogado, né? Essa Isso deve. brincadeira eu não gostava, mas eu passei a gostar, porque as pessoas falam assim: "Ah, você é advogado criminal? O dia que eu precisar, eu vou ligar pra você". E a pessoa fala isso brincando como se ela nunca fosse precisar. E o que é legal é que teve gente que já precisou e aí ligou. Hum. E olha que curioso. As pessoas falam isso achando que nunca vão precisar. Elas veem o bandido no outro. Elas não se imaginam numa situação criminal. Aí um dia toma um pouco de cerveja a mais, bate o carro, é crime. Um dia lá na empresa, deixa de pagar o imposto que tinha que pagar, faz alguma coisa para não pagar o imposto, o fisco descobre, perde no processo administrativo, Uma briguinha de uma casal. briga de casal, uma agressão, uma ameaça, uma perseguição. Se a gente olhar o nosso Código Penal, a nossa legislação penal especial, eles estão recheados de crimes que as pessoas cometem todos os dias, em todos os lugares, é que ninguém fica sabendo. Eu, como advogado, fico sabendo. É, você deve saber de cada Mas as coisa. pessoas pensam que nunca vão praticar crime porque elas fazem essa relação assim com tráfico de drogas, com estupro, com assalto à mão armada, com homicídio. Mas a gente não tem só isso Uhum. na nossa legislação penal. Então já aconteceu em mais de uma ocasião de eu ser procurado por pessoas que acreditavam que nunca iam precisar de um advogado criminal. E aí que essas pessoas entendem a importância disso. Tem acidentes que acontecem. Você pode ter um acidente na sua empresa, que resulta em uma lesão em alguém, que resulta na morte de alguém. Numa obra, pode ser um acidente no trânsito, pode ser uma agressão. Você fala, ah, mas eu nunca vou agredir ninguém. Tá, mas e se alguém fizer algo contra um membro da sua família? Contra um O, filho seu, o, contra um pai, o contra uma tal da legítima mãe. defesa. Só que, Aliás, isso já não é legítima defesa, né? Porque você tá tomando as dores de outra não, pessoa. depende do caso. Depende do caso. Você tem várias formas de legítima defesa, Ah, né? sim. A lei diz assim, ó, entende-se em legítima defesa quem usando moderadamente dos meios necessários repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outrem. É a chamada legítima defesa de terceiro. Só que tem que haver alguma proporção. Sim. Ah, a pessoa xingou e o outro deu um tiro. Você tem uma desproporção. Uhum. Ah, a pessoa deu um tapa, levou um soco. Ah, aí já tem alguma proporção. Ó, a pessoa tá me dando soco e eu vou reagir com uma arma de fogo. Eu não sou obrigado a apanhar, ninguém é obrigado a apanhar. E outra coisa que é interessante, quando isso acontece, a polícia normalmente não vai tratar aquela suposta vítima como agressora. Quem tá como vítima vai ficar como vítima. Eu acho muito curioso que, exceto nos casos em que isso é filmado, todo mundo que numa briga sobrevive é o agressor. Não tá em legítima defesa. A vítima é sempre a boazinha, não fez nada pra ninguém.
É, Morreu é santo, né? o pessoal, eu acho que vive um pouco fora da realidade quando vê essas coisas acontecerem. Então, vamos imaginar, alguém tenta entrar na sua casa, alguém tenta entrar na sua empresa, você reage, aquela pessoa morre. Não necessariamente a polícia e o Ministério Público vão tratar você como alguém que agiu em legítima defesa. Alguns vão até te prender em flagrante. Depois é que vai ver se foi legítima defesa ou não. Mas normalmente, quem morreu é vítima. É assim que acontece. Pode ser uma briga de bar, pode ser uma briga de vizinhos. Tá claro muitas vezes que saíram no soco, saíram no tapa, empurra, empurra, chute. Um se defendeu, o outro morreu. O que morreu já é pintado como vítima, sempre, sempre. Tem disso de, por exemplo, numa briga, numa discussão, ou qualquer outra ocasião que for, da pessoa que morreu, essa suposta vítima. A pessoa que matou, se ela fugir do local em 48 horas, ela Não, já foge do flagrante? É não, isso? isso não Não existe. existe? Tem gente que fala 24 horas, tem gente que É, fala é o que eu vejo 48 falar, horas. sabe? Como eu disse, eu tô um olhar Isso de não, lei. isso não existe na nossa legislação. Tem gente que fala, a pessoa vai se apresentar no outro dia e vai esperar passar as 24 horas do flagrante para fugir do flagrante. A nossa lei não tem nenhuma previsão nesse sentido. Você está em flagrante se você está cometendo um crime, se você acaba de cometer um crime, se você é perseguido logo após, em circunstâncias que façam presumir que você é o autor do crime, ou se você é encontrado logo depois com alguma arma, algum objeto, algo que indique que você é o autor. Então a lei fala logo após, logo depois. Ela não estabelece prazo em minutos, em horas, nada. É possível que alguém que Esse logo é bem esteja relativo. perseguido por um determinado período, mais de 24 horas, mais de 48 horas, seja preso em flagrante. Que alguém que é encontrado com arma, com a roupa suja de sangue, seja considerado em flagrante delito, mesmo depois de 24 ou 48 horas. Então, isso é um mito. Normalmente, o advogado vai acompanhar a pessoa no dia seguinte, 2 dias depois ou 3 dias depois, por cautela, para deixar claro que já não tem nenhuma dessas situações de flagrante, mas não tem esse prazo de 24 ou de 48 horas. E você falou sobre qualquer pessoa precisar, né, do advogado. É, talvez eu precise, só que eu não sei a esfera que supostamente um dia eu precisar. Eu sou comediante stand-up, então a gente acompanhando algumas notícias e muito se fala de comediantes que supostamente passam dos limites e tal. Isso é pra área criminal ou é civil? Pode ir para a área Não sei se você criminal. já acompanhou alguns casos de Pode ir para a área comediantes. criminal, sim. Pode ir pra criminal. Podem considerar como apologia de crime ou de criminoso, podem considerar como injúria. Tem uma série de Claro, dispositivos ali. claro que pra mim eu tenho minha opinião e tal. Mas é estranho a gente, nesses casos, a gente discutir o que é uma piada, né? Porque realmente você pode interpretar como injúria e tal. Só que é, a partir do momento também que você pensa que pô, isso é uma hipérbole, é uma não é um fato real ou é uma piada. Sim, É difícil explicar sim. o que é uma piada. Aliás, o que é uma piada. E qual a sua opinião sobre isso? Ou sobre alguns casos que teve repercussão? Eu confesso que eu dou uma importância muito grande para a liberdade de expressão e eu considero que o que é importante a gente procurar saber diante de um caso concreto? Qual foi a opinião de quem falou? Ou melhor, qual foi a intenção de quem falou? Foi ofender ou Ainda foi assim é relativo, né? ou foi fazer rir? Isso.
Eu Entende? penso assim, claro. É, Eu tô no, eu tô, eu costumo. o contexto. Sempre o comediante ele tá num palco de teatro ou de bar, ou num palco. As pessoas pagaram pra rir. Eu penso assim, qual é o intuito, mesmo que a gente se interprete que, mas passou do limite e tal. Mas ali ele tá naquele local, ele não foi em nenhuma casa, não foi Sim. pra. Mesmo ele citando o nome de, sei lá, de alguém famoso e tal. Ele não foi na cara dessa pessoa. Ali, eu penso ali. É fácil essa defesa pro comediante, porque consegue se entender que ele tá num lugar pra isso? Eu poderia Ou dizer que é, continua sendo relativo eu poderia ainda? dizer que é fácil, mas vai depender da repercussão que o caso vai tomar. Qual é o problema? Não só no Brasil, em outros países isso também acontece. A repercussão na imprensa e nas redes sociais influencia a forma como o delegado age, a forma como o promotor age, a forma como o juiz age. Então, isso era uma pergunta que eu iria te fazer mais E pra aí frente. Então, interfere. Então, vai ter o profissional que vai ter peito de dizer, olha, para mim é liberdade de expressão, para mim a intenção não foi a de ofender, para mim foi uma piada. Posso até considerar de mau gosto, sim. mas uma Mas mau gosto não é piada, crime, né? exatamente. Mas é difícil, num caso de repercussão, o profissional ter peito para fazer isso. Tem muitos que têm, mas também existem aqueles profissionais que não têm. Então a repercussão vai influenciar muito na E- resposta do sistema de sim. justiça para aquele caso. Eu, particularmente, não considero crime. Nesses casos de humoristas. Não considero crime. Assim como a gente tem outras representações artísticas, teatrais e musicais, formas de expressão em que a gente está tratando sobre algo não no mundo real propriamente Isso dito, que como não é o você mundo falou, real. num sentido É uma ficção, né? figurado, numa A piada pra mim é ficção. uma ficção. É uma. A sua intenção não é a de ofender. A sua intenção é a de fazer rir. Pode-se considerar que a piada foi boa ou ruim. Pode-se considerar que a piada Porque foi de mau se gosto ou é torna uma uma linha piada. tênue, né? É, Tipo assim, você é um bom comediante, você é um bom humorista, você tá fazendo rir, rir, rir. Opa, errou, é. cadeia. Tipo, então você é uma linha. Entendeu? Mas sabe o que que acontece? É um. Tem gente que quer levar tudo pro lado criminal. Tem gente Envolve também, tipo, quer punir por de exemplo, qualquer jeito. eu imagino assim, pouco pelos anos que eu faço. Essas coisas que acontecem com humoristas grandes nunca iria acontecer com a gente. A gente que fala iniciantes. Sim, Porque eu percebo que essas pessoas que são processadas e por quem processa é grana. Esses humoristas têm dinheiro pra pagar. sim. Então ela Eu, não perderia tempo com comediantes pequenos não, porque sabe eu acho que não é por grana só. Mas também. Veja, pode acontecer com um humorista pequeno, a depender da repercussão que aquilo atingir. Vamos pegar que foi uma piada pesada mesmo, assim, Uhum. pesadíssima. E aí aquilo viralizou. E aí o sistema ele vai se autoalimentando da própria repercussão. Então um órgão publica, viralizou o vídeo de um comediante de uma cidade tal que fez uma piada contra tal minoria. Aí o outro vem e republica, outro republica, e É. aí você vai ver que aquilo saiu numa emissora menor, daqui a pouco numa emissora maior, daqui a pouco sai naquele programa conhecidíssimo. Dependendo da repercussão, isso pode respingar sim nesse humorista iniciante. O que É. vai mandar é a repercussão. E as pessoas vão atrás não é pelo dinheiro, é para punir, é para punir. Elas até sabem muitas vezes que o humorista pode não ter condições de pagar as condenações que ele vai ter, mas vai dar dor de cabeça, ele vai ter gasto com advogado, com custas processuais, ele vai ficar depois com a conta bloqueada, vai ter uma série de restrições e o que as pessoas querem é isso. Elas querem usar muitas vezes o direito, o sistema de justiça para punir.
Então você vê, inclusive, pessoas que são absolutamente contra punir uma série de condutas que acham que não devia ser crime, são totalmente liberais, mas que querem punir O que se fala, pessoas né? pelo que elas falam. Isso, o ato ela gosta de punir. A Isso. fala, o pensamento, É. não. Então, Isso eu acho uma sabe, grande incoerência. eu não vou nem entrar no mérito desse tipo de discussão, Mas de pautas você acha que a identitárias, liberdade de enfim. expressão Eu não acho que a liberdade de expressão ela é caminha ameaçada? absoluta. Eu só acho que a solução não está no direito penal. Sim. Por exemplo, eu particularmente, eu, por exemplo, em caso de comediante Léo Lins, que eu vejo que passa, que pegaram, que eu acho que não deveria Sim. levar o que levou, ele proibir ele de sair do estado de São Paulo, bababá, explicar o que ele tá fazendo ao longo do dia. Eu acho claramente um exagero. Porém, eu cresci em igreja evangélica, que sou cristão e tal, e quando eu vejo o Porta dos Fundos fazendo uma piada sobre Jesus, não dou a mínima, eu não tô me ofendendo. Eu não entendo, porque tem o lado também contrário. Por isso que eu falo É. essas pautas identitárias e tal. Todo mundo se ofende, todo mundo. Eu Mas tô. aí o pessoal E tal. Tipo, se cara, por eu sou, exemplo, ó, eu sou cristão. Eu acho que Jesus não tá nem aí eu com vou te dar a. um exemplo, Sabe? sabe? É É, o lado contrário. Outras pessoas que também se ofendem. O conservador também se ofende. é assim, aí A a esquerdista é coisa de pessoa, esquerdista, não é coisa de vou dar esquerdista. um exemplo. A pessoa vê uma piada sobre macumba, sobre terreiro Legal. e acha engraçado. Isso, eu já vi muito disso também. Mas Nossa, que legal. ela vê uma piada sobre a religião dela e Isso. acha que é uma ofensa. Ela vê uma piada sobre advogado e acha engraçada. Vê uma piada sobre a profissão dela, acha uma ofensa. É. A Cê- cê- decisão não pode depender dessa questão subjetiva. Uhum. A gente tem que considerar qual foi a intenção da pessoa. Eu acho que é possível um humorista fazer de propósito para ofender, para Eu chocar, também para acho. Eu também viralizar, acho. sabe? Eu vou ofender propositalmente uma determinada Eu vou. minoria para que Mas o meu isso aí vídeo é crime. Tipo viralize. assim, eu vou ofender, mas, ok. A ofensa necessariamente é crime? Sim. Se ele tiver a intenção de ofender, sim. Aí a gente tem uma série de dispositivos que ele Talvez não pode ofender não é a palavra, mas incidir. o fato de ser ácido, de cutucar e tal. Mas por isso que eu falo, é bem Você não veja. interpretativo, porque eu quero. Sim. Eu quero criticar isso, determinado Não, aí fato é ou diferente. acontecimento. A crítica Então, mas é. não é um problema. A crítica não vai implicar numa responsabilização, ou ao menos não deveria implicar numa Uhum. responsabilização criminal. Eu critico uma obra, uma peça de teatro, eu critico um livro, eu Mas critico hoje em dia tá um muito. Mas ator. hoje em dia as pessoas estão com dificuldade de entender É, essa. mas a nossa essa legislação tem previsões para essas questões, no sentido de dizer, ó, isso aqui não configura crime, tá? eu comparo Para muito. crítica. Mas veja, xingar é diferente. Uhum. Você xingar, querer ofender a pessoa, querer humilhar a pessoa, você ter essa intenção, é diferente. É isso que a gente vai ter que tentar descobrir em cada caso concreto. A gente está falando aqui genericamente. Sim. Eu comparo esses casos muito com os Estados Unidos. Não sei se você tá a par disso, como que funciona lá. E ao meu ver, as pessoas, ou os juízes entendem mais. Porque lá tem a tal da quinta emenda, Também está relacionado à que liberdade de lá expressão. não tem. Lá é finita, né? Aqui a A gente, liberdade a- de expressão. aqui a gente também tem uma base constitucional para a liberdade de expressão. Qual é o problema? É que a situação ela é tratada de acordo com as circunstâncias e o contexto de cada época. Se eu não me engano, lá você pode normalmente fazer parte de um grupo racista, Ku Klux Klan Não, lá a gente tem leis e jurisprudência que variam em cada estado, tá? Então não é que é algo ilimitado também, que você pode fazer, se for algo que está previsto em lei como crime, você não vai poder
fazer. O problema é quando fica nessa discussão de saber se algo é crime ou não, até onde é crime ou não, sabe? Mas eu considero que a liberdade de expressão tem que estar mais próxima de ser absoluta do que de ser relativa. Uhum. É, também acho. Porque quando isso começa a depender da opinião de quem vai julgar, a gente tem um cenário muito perigoso. E uma coisa que você falou aqui há pouco, né? Então o juiz realmente ele é influenciado pela opinião pública? Ah, ele é humano, E é uma pena, não é? é uma pena. O Mas não nosso deveria. não deveria, não deveria. Mas não é todo mundo que, como eu disse, vai ter coragem, vai ter peito para enfrentar isso. Por quê? Eu vou começar a te explicar como isso acontece e você vai lembrar. Se um delegado for contra a opinião pública, o que eles vão começar a fazer daqui a pouco? Levantar a vida desse delegado. Ver quem ele é, o que ele fez, Quem que ele qualquer votou? coisinha que ele fez de errado, pesquisar a vida dele. Aí ele começa a ser cancelado. Aí o promotor vai no mesmo caminho. Eles fazem a mesma coisa. Começam a investigar quem é, o passado, o que já publicou, coisas de 10, 15, 20 anos atrás. O juiz é a mesma coisa. E não é todo mundo que está disposto a passar por isso. Então, essas pessoas preferem seguir o caminho da opinião publicada para evitar esse constrangimento. Eu até acho que é algo natural, mas eu penso que se você decidiu prestar um concurso para seguir uma carreira, exercer uma profissão, você tem que estar preparado para isso. Você tem que ter coragem para enfrentar esse tipo de situação. Assim como o advogado tem que enfrentar o cancelamento se ele pega um determinado caso, um caso que é impopular, um caso que repercutiu, faz parte. E ele tem que ter peito para enfrentar isso, ele tem que ter coragem. Ele não pode se acovardar diante dessa possibilidade. Mas o que eu tenho visto, como telespectador, como pessoa e como profissional, é que a repercussão influencia demais. Influencia demais. Você tem casos recentes aí de trânsito que repercutiram, porque o carro era de luxo e etc. Se o caso não repercutisse, o desenrolar seria outro. Tenho dúvida. Que eu já vi isso acontecer em casos meus também. O caso, quando não repercute, tem um tratamento. Quando repercute, o tratamento é outro. Isso é inegável. Isso aí qualquer pessoa que trabalha na advocacia criminal ou que enxerga as coisas como elas acontecem na prática vai dizer. Eu falo até para cliente. Às vezes acontece uma coisa, eu falo: olha, eu faço esse prognóstico agora do que pode acontecer. Qual pena que pode ter, ou qual vai ser a tese, a linha que a gente vai seguir. Torce para o caso não repercutir. Porque se o caso repercutir, a história muda. O delegado vai atuar de outra forma, o promotor vai atuar de outra forma, e o juiz vai atuar de outra forma, os desembargadores vão atuar de outra forma. Muda tudo. Muda todo o cenário. E não deveria acontecer. Não era para ser assim. Pensa a situação da pessoa que está sendo acusada. Ela deve ser julgada com base na opinião publicada? Ou ela deve ser julgada com base no que realmente aconteceu? E é mais uma situação que as pessoas acham que não vai acontecer com elas. Mas pode acontecer. A depender de como aquilo vai para a imprensa ou hoje para as redes sociais. A força que aquilo vai alcançar. Às vezes um caso que ia ser tratado como algo normal, algo corriqueiro, um acidente numa obra, como eu dei exemplo aqui antes, um acidente numa empresa,
pode ser que aquilo viralize e tenha outro tratamento. E aí, o que, que vai acontecer? Eu vou falar aqui, vocês vão ver isso acontecer em outros casos e vocês vão lembrar. O que estava sendo tratado como um homicídio culposo, o delegado vai vir e vai falar que para ele é homicídio doloso, porque assumiu o risco de matar. E vai indiciar por homicídio doloso, quando há a intenção de matar, que é algo diferente, na verdade, do dolo eventual, da pessoa que assumiu o risco. E aí vai conduzir para um homicídio doloso, porque tem uma pena menor, porque dá para pedir a prisão da pessoa. Aí o promotor vai oferecer denúncia também falando que é homicídio doloso, que assumiu o risco, e aí a pessoa vai ficar presa e vai se desenrolar dessa forma, sendo que o mesmo caso, se não repercutisse, não seria tratado assim. Ficaria como um homicídio culposo, quando efetivamente é, vamos pensar numa situação em que efetivamente é, e a pessoa não seria presa, poderia até ser condenada ou fazer um acordo, chamado acordo de não persecução penal, mas não seria presa. Então a repercussão muda tudo. Nos casos do advogado criminal, ele é sempre contra o promotor? Não. Não? Existe a figura do assistente de acusação. A vítima ou a família da vítima Tem pode um contratar um representante. advogado para atuar como assistente de acusação. É uma atuação subsidiária, ele vai mais auxiliar o promotor e vai buscar mais uma reparação financeira. Ah, sim. A ideia é mais garantir uma condenação para que essa condenação possa implicar numa responsabilização civil também, em termos de indenização e tal. Mas é algo que eu considero discutível até, porque a gente já tem a figura do promotor, aí entra também uma questão de vingança muitas vezes. O promotor, em tese, é alguém mais neutro, Uhum. mais imparcial, O promotor está sempre menos... representando o Estado. Exatamente. Quando a gente coloca a figura ali do assistente de acusação, a gente talvez não tenha uma atuação tão neutra. Embora eu ache até que o próprio promotor é difícil falar que é imparcial, é difícil falar que qualquer um é imparcial na prática. Uhum. Até o juiz. Sabe, o juiz, ele, quando pega um caso pela primeira vez, ou quando ele vê um caso na imprensa, depois aquele caso chega para ele, difícil falar que o juiz já não começa a formar uma opinião e que isso não influencia na forma como ele vai levar o caso e julgar o caso depois. Uhum. Porque é um ser humano. Sim. O advogado, ele pode se autodefender? Pode. Tem um filme muito legal sobre isso, é do Anthony Hopkins, né? Sim, eu não recomendo. Não? Não recomendo. Não recomendo que o Não advogado. recomendo assistir o filme Não o ou... filme. O filme recomendo. Não recomendo o advogado atuar em causa própria. E vou explicar por quê. Por quê? Porque os aspectos emocionais envolvidos vão influenciar a atuação dele como advogado. Vai passar a ser uma atuação mais passional, menos Claro, racional. é a pele dele que tá E aí ali. vai ter um prejuízo para ele. Ele vai deixar de ver coisas que normalmente ele veria, ou que um outro profissional no lugar dele veria fazendo a defesa dele. Ele vai achar que a outra parte tá errada em tudo, que ele tem razão em tudo. Então isso prejudica. Pode ser uma defesa pior do que se ele contratasse alguém. E não recomendo Mas o também. Anthony Hopkins no filme mandou benzão. Sim, mas aí é outra história, né? Tô falando de vida real. E eu também não recomendo que o advogado atue em favor de filho, Mas pai, pode? mãe. Pode, Pode. pode. Mas eu não recomendo. Nem de amigos próximos, muitas vezes eu não recomendo. Você não pega casos assim, então? Pessoas próximas, Não. não. E não recomendo por outras questões também, quando são próximas, de família, a relação fica complicada depois. Imagino que sim mesmo. É complicada em uma série de aspectos. Para você cobrar
se você vai cobrar ou não, se você vai cobrar o que é justo, vai cobrar menos. Aí depois a pessoa acha que você não tá dando importância porque você não cobrou ou porque você cobrou menos. E é uma relação muito tumultuada que depois vai influenciar na relação familiar, vai influenciar na relação de amizade. Então não recomendo. As experiências que eu já tive, as experiências que eu já vi de outras pessoas, normalmente não foram boas. Você já teve casos de maiores repercussões? Sim, Quais? a gente já trabalhou em muitas operações em nível nacional, inclusive a Operação Lava Jato. Ela teve uma Sério? fase que chegou a Paulínia, chegou a Campinas, salvo engano, foi a fase 50 da Operação Lava Jato. A gente trabalhou na questão do garimpo da terra Yanomami, trabalha ainda nesse caso. A gente trabalhou naquelas invasões de sistemas do Tribunal Superior Eleitoral, da própria Polícia Federal, do INSS. Nós trabalhamos no caso Isis Helena de Itapira, que foi um caso que por muito tempo repercutiu na imprensa também em nível nacional. Então a gente tem uma experiência, isso assim, os que eu lembro agora de memória, mas essas operações, embora tenham uma repercussão que influencie também, não chegam a se equiparar à repercussão desses casos de crime contra a Sim. vida. É um pouco diferente essa repercussão. Mas existe também. Se você se lembrar da própria Operação Lava Jato, o tratamento que era dado no início dela e durante boa parte dela era um. E aí os ministros até do Supremo Tribunal Federal agiam de uma forma. Sim. Eram todos favoráveis à operação. É, Todos amavam a Lava é até Jato. estranho as declarações deles e depois quando foi Todos mostrando. defendiam o trabalho da Força Tarefa de Curitiba, o trabalho do Sérgio Moro, o trabalho da equipe da Força Tarefa. Quando a Lava Jato chegou a determinados atores da política, da economia, e começou a afetar alguns interesses, o pessoal foi virando a casaca ali. Dali a pouco eles começaram a ver abusos. Eu acho que houve muitos abusos, tá? Eu, no meu mestrado, estudei com profundidade Você a falou questão histórica da Operação Lava do Jato. Delanol e tudo? Isso. Eu estudei Teve mesmo? como ela se desenrolou, esses aspectos políticos por trás, E você enfim. acha que o Barba teve culpa no cartório ou não? Não sei dizer, é difícil eu falar aí, eu responder sobre um processo que eu nunca vi, que eu nunca tive acesso. Não analisei, para dizer assim. Mas se foi tudo anulado, à luz da nossa legislação, é inocente. E tem em favor dele essa presunção de inocência. Mas o fato da Operação Lava Jato chegar nele e de ser ele influenciou nessa reviravolta, em como a Operação Lava Jato passou a ser tratada. A Operação Lava Jato, sem chegar no Lula, seria outra. Seria outra. Se não fosse o Lula brigando no Supremo Tribunal Federal pelo reconhecimento da parcialidade do Sérgio Moro, tentando anular tudo, dificilmente o Supremo Tribunal Federal iria anular tudo. Outras pessoas já vinham dizendo fazia tempo que o Sérgio Moro era um juiz parcial, que havia abusos em Curitiba. E o pessoal estava se lixando para isso. Só chegou a esse resultado por ser o Lula, pela força política que ele tem, pela força popular que ele tem. Então isso influenciou muito nessa reviravolta. Mas aí não é só o Lula.
se você lembrar, alguns atores começaram a mudar quando chegaram no Aécio Neves, por exemplo. Eu pensei nele antes de você falar. Então não é só Lula. Quando chegou no Aécio, a gente já começou a ter algumas pessoas indicando que iam virar casaca, depois Você acabaram acha que o virando. poder do Lula. Vamos trocar a imagem do Lula pelo do Bolsonaro. Você acha que ocorreria o mesmo? O Bolsonaro teria esse poder de influência a favor dele ou não? Acho que não. Acho que não. Não conseguiria. E aí a gente está falando de um contexto político completamente diferente, porque parecia ser polarizado quando a gente estava tratando de PSDB e É. PT, Depois a gente foi ver que não era, né? mas se você analisar, não existia Não. uma polarização tão grande como a que a gente tem hoje. Uhum. Hoje, o Bolsonaro e as pessoas que estão com ele, que gostam dele, que votam nele, têm um poder, têm uma força política, mas ela é muito recente. Ali a gente está falando de uma força política muito maior. Dessa relação PSDB, PMDB e PT. É muito grande, é muito forte isso. E quem está por trás disso? E quem já se beneficiou disso? E quem já ganhou dinheiro com isso? Então, quando chegou em determinados atores, começou a parecer problemático para algumas pessoas que até então estavam, não vejo problema nenhum. O Moro é um ótimo juiz, o Dallagnol é um excelente procurador federal, a força-tarefa está correta. É, me estranha muito ver declarações de Gilmar Mendes na época e ver agora. Sim, É, acho que outros ministros também. Até o próprio Alexandre de Moraes. É, nossa, me estranha muito como mudam, não? eu agora estou falando como, não como advogado só, Uhum. como pessoa e da impressão que eu tenho e do que eu estudei analisando a Lava Jato desde quando ela começou até o momento em que ela começou a declinar e chegar aonde chegou. Hoje você tem ministro do Supremo Tribunal Federal decidindo sozinho e mandando anular tudo. Então, não tá muito arbitrário isso? Você pega essa É pra questão, gente que ó, a gente não entende. Eu se você pergunto, pega cara, assim, mas é ó, função dele mesmo? viu? Porque Não, eu não até entendo. pode, ele até pode, mas agora, antes era um defensor É, porque. ferrenho da Lava Jato. Agora, isso aqui contra a empresa tal não serve mais para nada, não tem validade. Isso aqui contra a empresa tal também, não tem Outra validade coisa que a gente nenhuma. comentou lá atrás também sobre as redes sociais. É, e também sobre o processo eleitoral e tal. Ficou meio bagunçado, né? O que é opinião também, o que é E ó, disseminação de fake news. vamos Ficou pensar, meio, ficou meio, vamos ficou pensar meio do ponto de vista político, ditatorial, eu acho. tentando fazer uma análise Não aqui. concordando, eu acho que nem É, aquela, eu acho que qualquer pessoa tem o direito de ser idiota, sabe? Mas não é porque ele tá sendo idiota que ele tem que ser punido mas ou ir pra cadeia e vamos tal. pensar em outro fator aí que pesou nessa questão aí. Num primeiro Resumindo, momento, eu acho que as pessoas têm o direito de ser sim, idiotas, é isso que eu tô defendendo. no primeiro, é que tem algumas que abusam. No primeiro momento, tudo indicava que queriam barrar uma candidatura do Lula. Então, se for prender, vai ter que prender, vamos prender e acabou. Só que o que eles viram? A força que passou a ter o Bolsonaro e a extrema direita. Quem pode fazer frente? Qual é a força política que pode fazer frente a esse movimento aqui que não está interessante? É só o Lula. Então, vamos soltar o Lula, vamos deixar o Lula concorrer e vamos ver o que dá aqui. Tem muita coisa por trás do que acontece no direito e do que acontece num processo. As decisões do Supremo Tribunal Federal
elas não são necessariamente jurídicas, ou melhor, juridicamente justificáveis. Muitas vezes se decide com base em critérios políticos, são decisões políticas. Por isso que eles são indicados politicamente, Sim. inclusive, pelo chefe do Lewandowski, executivo. Então faz parte. Eu não sei se é o melhor cenário. Acho que eu gostaria que fosse feito de outra forma. Mas todos os países são assim, né? Os presidentes Não eles indicam todos. a Suprema Corte, Não, né? não vou saber todos, mas boa parte, sim. Então não sei se esse é o melhor formato, mas isso influencia? Influencia. Alguns mais declaradamente, outros menos. Alguns vão se portar como defensores dos interesses daqueles que os indicaram, outros nem tanto. Alguns vão virar a casaca. Tudo pode acontecer, faz parte. William, ficou muita coisa aqui pra gente bater um papo ainda. E por causa do tempo, não vai dar pra gente abordar os temas. O meu amigo também comediante, o Pedro Breda, tá falando aqui. Boa noite, senhores. Eu gostaria que o William indicasse pro público um filme ou série que envolva a área de atuação dele. Obrigado. Daniel Machado também, boa noite. Larissa Andretta, boa noite. Lu Anderson, Carmo, salve, salve. Zilda Andretta, boa noite. Antônio Andretta, boa noite. Esse aqui é uma coisa que eu ia falar. Tem muitos Tem filmes e séries muitos. Tem bons muitos. sobre o tema, né? Eu acho, os melhores filmes são que tem a temática de tribunal, né? Aqui no Brasil é glamuroso também, como nos Estados Unidos Não, não também? é. Não é, né? Não é. Lá sempre é um tribunal bonito e tal. E a televisão, o Romantiza cinema, muito também? eles, quando vão tratar sobre tribunais, eles colocam mais num formato americano Aqui? do que no formato brasileiro Putz. como ele é. Às vezes a gente assiste uma novela, uma série em que eles têm lá um julgamento, uma audiência, eles fazem como se fosse parecido com É. os Estados Nossa, Unidos. lá nos Estados Unidos é tão, acho tão legal. Eu queria cometer um crime nos Estados Unidos só pra participar Eu da- tenho um filme que tá fresco na minha memória porque eu assisti ele propositalmente esses dias e eu tenho recomendado sempre que me perguntam, que é Um Sonho de Liberdade, Sonhos de do Liberdade. Morgan Freeman, Nossa, muito bom. em Nossa, muito bom. que... Mas necessariamente não tem tribunal no filme. Mas por quê? Mostra ele Tem na prisão e momentos tudo, em mas que não ele no... vai para audiências com uma espécie de um conselho de condicional para ver se vai deixar ele sair incondicional, mas tem sim uma discussão se o ator principal, o protagonista que depois consegue fugir, Uhum. é culpado ou inocente. Porque em um certo momento E ele sempre alegando que ele é inocente. surge a notícia de que um outro preso, um preso que chegou recentemente ali, ouviu em outra cadeia uma pessoa confessando que foi o verdadeiro autor do crime e que o banqueiro acabou sendo preso no lugar dele e se vangloriando. Uhum. Só que como ele já estava sendo útil para o sistema e para o que acontecia dentro da prisão, o diretor da prisão mandou matar esse preso para esse assunto morrer e ele não conseguir provar a inocência dele. E além disso, tem a questão da institucionalização, de como as pessoas ficam depois de muito tempo presas e vivendo Sim. aquela Esse realidade. filme é muito bom. Porque aí tem aquele personagem já um senhorzinho que ele é solto e ele não entende a vida fora da prisão. Ele Passa era pouco tempo e importante na morre. prisão, lá fora ele não era ninguém e Ele sente falta, né? ele acaba Nossa, tirando a própria verdade. vida em função disso. Então é um filme relacionado de alguma forma à minha área de atuação. É um filme muito bom, bonito, com atores Morgan Freeman. espetaculares. Pedro Breda, Um Sonho de Liberdade. O meu, eu não vou lembrar o nome do filme, mas eu lembro a atriz que faz o Titanic. E aquele ator que foi cancelado depois no Me Too, que fez House of Cards, se não me engano. O... E agora não vou lembrar. Mas você sabe qual que eu tô falando, né? Sei, Você sei, sabe. Você sei, sabe o filme que eu tô falando? sei. Que ele tenta provar que a pena de morte é ruim e tal, e ele mesmo forja um crime, pra no final ele esconde grava, esconde a fita, e no final do filme Sim. se prova que Tem muitos filmes esse filme é muito bom. de julgamento.
E fora os diálogos, Séries né? Os também. diálogos é muito É, bom. fora Aqui no Brasil, os diálogos são bons assim? não, Não? péssimos, O nível péssimos, é baixo? baixíssimo. Mesmo alguns que tentaram fazer algo um pouco melhor sobre tribunal, sobre Os filmes não estão inspirando a julgamento, galera, então. não, Ó, outro não, filme muito muito bom é ruim. aquele, também esqueci, não vou lembrar o nome do filme, mas é um que a Sandra Bullock tá. Que é um cara negro, ele mata, se eu não me engano, dois caras brancos, alguma coisa assim, porque eles estupraram a menina dele. E aí ele tenta, e o advogado Ele dele é mata no tribunal. Aí envolve Ku Klux Klan, isso, e o envolve advogado dele, desse isso. homem negro, é É, um cara branco. se chama Tempo de Matar. É um livro, na verdade, É né? um livro Depois se tornou que, filme. É inclusive, muito até bom para esse filme. despertar a curiosidade do pessoal, o final do filme é diferente do final do livro. Ah, é? Não sabia. É diferente. Eu tenho até a coleção de livros desse autor, que é o John Grisham. E tem outros livros dele que inspiraram filmes também. E me chamou a atenção, porque eu gostava muito desse filme. Foi um dos filmes que talvez tenha me inspirado a ser advogado, porque eu gostava desses filmes Nossa, o diálogo é muito bom, e de né? tribunal do júri e tal, e aquela preparação para o julgamento, e depois os debates. E aí quando eu fui ler o livro, eu vi que é diferente. É, Assim, eu o eu lembro até a contexto. fala. Agora vocês imaginam, fechem os olhos e imaginem que essa criança é uma criança branca. Aí, Ah, eu vou dar um spoiler. Quem fala isso no livro é outra pessoa, aí outra pessoa. em um outro contexto. Nossa, que legal. Porque aí, nos Estados Unidos, quando os jurados vão deliberar se é culpado, se é inocente, eles podem conversar entre eles. Então tem um líder do júri que vai dirigindo as discussões, os jurados vão dando as opiniões dele até eles chegarem ao veredito. Aí depois eles voltam, aí eles informam, ó, temos um veredito e tal. Então, esse discurso, que talvez seja o discurso mais marcante do filme, E ele tá perdendo, né? Ele tá. no Depois. livro não é igual. Então, acho que vale a pena ler esse livro. Putz, muito legal. Vale a pena. No geral, é tudo muito parecido. Mas é legal. Mas não é baseado em fatos reais ou não? Não, Não. não. Não é Nossa, é muito baseado em bom. fatos reais. E série, pra terminar? Série, eu gostei muito de Suits. Suits. Eu preciso assistir essa. Mas Suits é muito é legal. muito bom. Mas também não é algo tão apegado a tribunal. É mais próximo do direito americano, não na parte criminal, embora tenha alguma coisa criminal, mas eles têm muita negociação, acordo, Uhum. encontrando coisas para tentar fechar um acordo melhor, para forçar o outro lado a aceitar um acordo, mas é A minha legal. série preferida sobre que tem um tema de plano de fundo de advogados é Better Call Saul. Assistiu? Better Call Saul eu assisti, mas eu gostei mais do Breaking Bad. Ah, não, Gostei sim, mais do claro, claro, Breaking claro. Bad. Mas eu falo que Better Call Saul In- foca mais em Inclusive do advogados. personagem principal do Better Call Saul, eu gostei mais dele Ah, sim. no Breaking Bad. Tem uns Better Call Saul por aí ou não? Ah, tem, Tem? Tem tem. uns Saul Goodmans por aí? Aqui ainda que a OAB fica mais em cima, pega pesado, a gente não pode ter publicidade Sim, como sim, tem sim. Eu nos falei Estados sobre isso Unidos, mas com o doutor que veio aqui é também. uma questão curiosa, né? O pessoal usa isso até de forma a tirar sarro, sabe? Quando alguém tá exagerando aqui, o pessoal fala, ó o Better Call Saul aí, porque o pessoal tá achando que tá no seriado e Ah, tá sim. fazendo a mesma coisa que lá nos Estados Unidos é permitido, mas que aqui não Aham. é. Isso falo quanto à publicidade, não Sim, do sim. resto da atuação dele, né? Mas eu gostei mais dele no contexto do Breaking Bad do que na série em que ele é o personagem principal. William, muito obrigado. Como eu disse, faltou muita coisa aqui pra gente bater um papo. Eu já imaginava que esse tema tem muita coisa aqui. Mas é bom que, se você topar, você volta Claro, pra gente sempre bater que mais um papo. quiser, é só falar que eu venho. A gente está à disposição para responder perguntas sobre os temas mais variados. Eu, talvez por ter sido professor e ser professor,
eu sempre gostei de falar abertamente sobre a Sim, sim. advocacia, desmistificar algumas coisas. Então eu não tenho restrição quanto a perguntas. Uhum. Tem advogados que às vezes ficam rodeando e não respondem, não querem falar como as coisas são, como as coisas funcionam. Acho que a gente tem que desmistificar, falar, ó, é assim, não é bem como as pessoas pensam. Então, a ideia sua e do podcast de despertar um diálogo como esse é muito interessante. Muito obrigado mais uma vez, muito obrigado a você de casa. Sigam o Westcast nas redes sociais. Também se inscrevam no YouTube aqui da Rádio Luzes e também do Westcast no YouTube. Sigam também o William nas redes sociais. William Oliveira, ADV. E é isso, pessoal. Muito obrigado, até a